Nesse vídeo a gente vai fazer alguns exercícios aí sobre números irracionais, certo? Que é o conteúdo da última aula, bem dentro daquilo que a gente viu mesmo na explicação da última aula. Primeiro, nessa correção aqui, a primeira questão, pedindo para marcar verdadeiro ou falso. Primeiro, um número natural não pode ser um número irracional. Isso aqui é verdadeiro, né? Não tem como ser natural e irracional ao mesmo tempo. Só lembrar que o conjunto dos números racionais eles são inteiros e positivos. São aqueles números que a gente usa para contar no dia a dia, né? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. É preciso lembrar que esses números têm representação exata, né? A principal característica do número irracional é que a representação decimal dele é infinita, ou seja, esse número nunca acaba. Então não tem como um número natural ser racional. O conjunto dos números racionais está contido no conjunto dos números irracionais. Isso é falso, né? Por quê? Números racionais e irracionais são exatamente o oposto, tá bom? Então, ou um número é racional ou ele é irracional, beleza? Só para esclarecer, um número racional, pessoal, a gente está falando aqui sobre frações, sobre números inteiros, sobre números decimais, todos esses números que são divisíveis e que dão um resultado exato, a gente chama ele de número racional. Já o conjunto dos números irracionais não está contido no conjunto dos números racionais. Isso aqui já é verdadeiro. Dá para ver que é verdadeiro porque é exatamente o oposto, né, da afirmação de cima. Um conjunto não tem nada a ver com o outro. Então, realmente, eles não estão contidos dentro do mesmo conjunto. O conjunto dos números irracionais é formado pela união entre o conjunto dos números racionais e reais. Isso aqui também é falso, né? Porque eu sei que o conjunto dos números irracionais não tem nada a ver com o dos números racionais, tá bom? Realmente ele faz parte do conjunto dos números reais, tá certo? Mas não tem nada a ver com o conjunto dos números racionais. Qualquer raiz quadrada tem como resultado um número racional. Pessoal, isso aqui vai ser falso. Sabe por quê? Vamos pensar, por exemplo, na raiz quadrada de 2. A raiz quadrada de 2 é um número irracional. Então, como é que eu vou falar que qualquer raiz quadrada é racional? Na verdade, a maior parte das raízes quadradas é irracional. Só aquelas exatas, né, que a gente vai ter um número racional, como, por exemplo, a raiz de 4, que é o número 2. E a gente tem poucos exemplos disso, né? Número 2. Qual das alternativas abaixo contém um número que é racional? Vamos olhar aqui, ó. Raiz de 2. Eu sei que é um número irracional, né? Porque eu não tenho uma raiz exata. Olha esse número aqui, ó. Eu não tenho repetição de números, né? Na verdade, eu tenho meio que uma sequência aqui, mas não tem nada a ver com repetição. Então, se ele é infinita a representação e não periódica, ou seja, não se repetem esses números, eu posso afirmar que ele é irracional também. Agora, olha esse de baixo. Isso aqui não é um número irracional, ele é racional. Por quê? É uma dízima periódica. Vocês estão percebendo que esse número 3 vai se repetindo? E que aqui eu tenho uma representação infinita? Então, aqui no caso, eu estou trabalhando uma dízima periódica. 3 agora, ele quer saber quais são e quais não são números irracionais. De cara que eu tenho uma raiz de 13, todos vocês sabem que eu não tenho um valor exato para a raiz de 13, né? Então eu sei que ele é, aqui no caso, sim, um número irracional. No caso da raiz de 99, de novo, eu não tenho um número exato como raiz de 99, então também é. Isso aqui é um sim, hein, gente? Um S. Parece um 5, né? Mas aí já é da letra. Raiz de 250 também não tem, pessoal. É outra raiz que eu não tenho valor exato. Então também é irracional. Agora a raiz de 400 eu já consigo encontrar um valor exato, que é o 20, né?
20 vezes 20 dá 400, então a raiz de 400 é 20. Então eu posso afirmar que ele não é irracional. E a raiz de 100, do mesmo jeito, consigo encontrar um valor. A raiz quadrada de 100 é 10, né? Porque 10 vezes 10 é 100. Então aqui nesse caso, também não é um número irracional. Vamos lá para o número 4. Identifique os números aqui, quais são irracionais. De cara aqui, ó, posso afirmar que o A é irracional? Posso, né? Ó, infinito e não periódico. Então aqui é um número irracional, certinho. Olha esse outro número aqui, pessoal. De novo, ó. É um número infinito e você não percebe nenhuma repetição dentro dele. Também é um número irracional. Agora, olha aqui. O que eu tenho nesse caso? É uma dízima periódica, né? Vocês estão percebendo só o 3 se repetindo, né? Apesar de infinito, é o mesmo número que se repete. Então, esse aqui não é um número irracional. 2. Olha só, nem representação infinita ele tem. Então, não tem como, né? Ser número irracional. E 22 dividido por 1, né? 22 sobre 1. Qual que é o resultado de 22 dividido por 1? 22. Isso aqui vai ser um número irracional, pessoal? Não tem como, né? Um número natural, não tem nem a representação infinita, né? Então não é. Beleza? Então, de novo, aqui a gente só vai ter a letra A e B